Hoje, vou explicar um filme de terror e suspense chamado Odin. Spoilers à frente. Atenção! E cuidado! O filme começa com uma jovem rapariga presa entre paredes. Pouco tempo depois, o cimento começa a cair sobre ela de todos os ângulos. A menina não pode ir a mais lado, nenhum está enterrada viva. A cena passa-se 15 anos mais tarde. Uma jovem engenheira, Sam, acaba de se formar na faculdade. Na sua festa de formatura, o pai, dono de uma empresa de demolições, dá-lhe um presente ao emprego, a supervisionar a demolição de um edifício no meio do nada. Se ela for bem-sucedida, tornar-se a sua sócia. O seu primeiro trabalho é uma estrutura arquitetônica única e gigantesca, um edifício de apartamentos, um prédio de apartamentos localizado no meio do nada. A estrutura é o produto de Joseph Malestraza, um arquiteto excêntrico obcecado pela arquitetura egípcia. Samantha chega ao edifício Malestraza e é recebida por Mary, a zeladora. Ela vive com o filho, Jimmy, que é um miúdo solitário. Sai diz a Mary que vai ficar num dos apartamentos do prédio. Jimmy leva-lhe as malas para o apartamento e explica-lhe as regras do prédio. Ela tem de se manter afastada do 8º andar porque é de Malestraza e do telhado porque é demasiado perigoso. É demasiado perigoso. Quando se dirige para o seu quarto, vê um quarto com o nome de Julie. Entra então no seu quarto e toma imediatamente um banho para se limpar. Mais tarde, nesse dia, encontra Maria e pergunta-lhe quantas pessoas ainda vivem neste apartamento. Mary responde-lhe que vivem apenas 4 pessoas. Mary e Jimmy estão no prédio para tomar conta dele até ao dia da sua destruição. Todos os outros inquilinos foram despejados, mas 2 recusam-se a sair. No dia seguinte, Sam prepara-se para analisar a estrutura do edifício. Sam está encarregue de fornecer um relatório sobre a quantidade de TNT necessária para deitar abaixo este edifício. Ela deve determinar os melhores pontos de ruptura e o tipo de explosivos. Algumas horas mais tarde, vai a um minimercado comprar comida e bebidas. Por curiosidade, pede emprestado um computador para consultar o historial do prédio. Descobre que, em 1993, houve uma série de pessoas desaparecidas. Quando foram finalmente encontradas, foi um horror. 16 pessoas, homens, mulheres e crianças, foram seladas em pequenos compartimentos no edifício, que foram depois preenchidos com betão líquido. Uma das vítimas era o próprio arquiteto Malestraza. Um operário da construção civil foi inicialmente responsabilizado pelos assassínios, mas depois foi considerado inocente, deixando os crimes por resolver e o assassino desconhecido. De volta ao edifício, Sam marca novamente os melhores pontos de ruptura para deitar o edifício abaixo, mas é surpreendida quando um homem corre na sua direção com um machado. Acontece que este homem é um dos inquilinos que ainda vive no edifício e se recusa a sair, e está descontente com a destruição do edifício. À noite, Jimmy leva Sam em segredo para o 8º andar, o andar proibido. Jimmy conta a Sam sobre Malestraza, o arquiteto do edifício, que morreu dentro da parede. Ele entra numa sala e mostra-lhe a parede onde o corpo de Malestraza foi encontrado. Quando seu corpo foi encontrado, a sua cara estava quase arrancada, por causa do cimento. O seu rosto já não era reconhecível. A sua mãe, Mary, foi quem finalmente o conseguiu identificar. Jimmy informa também que, entre as 16 vítimas, havia uma criança chamada Julie. Era a criança que aparece no início do filme. Era também a criança que vivia no quarto que Sam vira anteriormente. Além disso, Jimmy diz-lhe que o seu pai também foi uma das vítimas. Depois mostra-lhe a parede onde o seu pai foi encontrado. As luzes apagam-se e Sam corta a perna, depois de entrar em pânico na escuridão. Mais tarde, Jimmy lava-lhe a ferida e começa a acariciar-lhe a coxa. Torna-se óbvio que o jovem gosta dela e tenta aproximar-se dela, mas ela diz-lhe para parar. À noite, Sam, que está a olhar para o espelho, vê o vidro atrás dela tremer violentamente. Ela levanta o espelho e vê sangue a sair do buraco. De repente, Sam é imediatamente puxada contra a parede e acorda, apercebendo-se de que está agora presa lá dentro. Um momento depois, o cimento começa a cair sobre ela de todos os ângulos. Ela não pode ir para mais lado nenhum. Quando começa a gritar, acorda do seu sono. Afinal, tratava-se de um pesadelo. Como já não consegue dormir, vagueia pelo seu apartamento. De repente, algo aparece mesmo à sua frente, chocando-a. No entanto, é apenas o seu namorado, Peter, que lhe quer fazer uma surpresa. Sam leva Peter a dar uma vista de olhos pelo apartamento.
Em segredo, vão até ao 8º andar. Enquanto exploram o 8º andar, a Sam e o namorado descobrem uma passagem secreta no chão. Sam desce por ela e descobre uma sala secreta. Esta sala permitiria a alguém ver qualquer um dos apartamentos em segredo. Sam apercebe-se que Jimmy a tem estado a espiar enquanto toma banho. Ela fala com Mary sobre o assunto e Jimmy, que se sente envergonhado, vai-se embora. Mais tarde nessa noite, Peter acha que Sam deve partir amanhã e ela concorda com ele enquanto Peter e Sam passam o tempo juntos nessa noite. Jimmy fica com ciúmes deles. No dia seguinte, Sam arruma suas roupas para sair do apartamento. Prepara também um relatório sobre a quantidade de TNT necessária para deitar abaixo o edifício. Antes de se separar, Jimmy pede desculpa a Sam por a ter espiado. De seguida, dá uma prenda a Sam. Dá a Sam uma cópia do diário de Malestrosa, o arquiteto do edifício. Ao ler o diário, Sam apercebe-se que deve haver um grande espaço aberto no centro do edifício. Jimmy vai para o telhado à procura de uma abertura para o espaço escondido. No entanto, não regressa. Sam e o namorado seguindo à procura de Jimmy descobrem um enorme poço no centro do edifício. Ouvem Jimmy a chamar lá de baixo, dizendo que está ferido. Sam pede ao namorado que abaixe para o poço através de uma corda. No início, tudo corre bem, sem qualquer problema. Mas, de repente, Peter é atingido por alguém com um ferro afiado. Como resultado, Peter morre a sangrar à frente da namorada, que fica chocada ao ver isto. Sam cai no fundo do poço. Sam acorda no fundo do poço. Surpreendentemente, ela não está sozinha ali, há uma pessoa misteriosa. Para sua surpresa, esse homem misterioso é Malestrosa, o arquiteto, que ela pensava estar morto sepultado na parede. Acontece que ele tem estado preso ali este tempo todo. Malestrosa está a segurar um rádio. Na gravação do rádio, há a voz de Jimmy a pedir ajuda por outras palavras. A voz por outras palavras. A voz que Sam ouviu anteriormente é pré-gravada pelo próprio Jimmy. Pouco depois, Jimmy envia-lhe uma carta do céu. Na carta, está escrito que Jimmy a vai manter lá embaixo, até que ela aprenda a amá-lo. Jimmy envia, então, o relatório de demolição de Sam para o pai dela e afunda o carro dela num lago. Tudo isto é feito para criar a percepção de que Sam não regressou à casa porque vai de férias com o namorado. De volta ao poço, Malestrosa faz-lhe uma revelação chocante. Ele revela que foi o cérebro por trás dos assassinatos de 16 pessoas que foram encontradas enterradas na parede. Malestrosa acredita que o segredo da longevidade dos monumentos egípcios antigos é que, durante a construção, eram efetuados rituais que consistiam em enterrar vítimas vivas no interior dentro das paredes. Ele quer que os seus edifícios durem para sempre. Por isso enterrou pessoas vivas dentro das suas paredes. Revela ainda que uma das vítimas era o marido de Maria. Então, como ato de vingança, Mary decide manter Malestrosa preso neste poço, para sempre como prisioneiro. Maria também enganou toda a gente ao identificar o corpo da outra vítima como sendo o de Malestrosa. Todos acreditaram nessa mentira e pensaram que Malestrosa tinha morrido, para que ela pudesse manter Malestrosa como seu prisioneiro. Depois desta revelação chocante, Jimmy está de volta ao buraco e envia uma cassete. Malestrosa põe a cassete a tocar e Jimmy diz que quer ver Sam e Malestrosa a dançar. Malestrosa diz-lhe que tem de obedecer à ordem de Jimmy. Se eles fizerem o que Jimmy quer, Jimmy é simpático, mas pode ser muito cruel e imaginativo se eles desobedecerem às ordens do Jimmy. Por isso, Sam concorda em dançar. Mas, quando Jimmy lhes diz para se beijarem, ela recusa-se. Malestrosa puxa para perto de si e obriga-a a beijá-lo. Após alguns segundos, Jimmy diz-lhes para pararem e ameaça Malestrosa para não voltar a tocar em Samson. Como prenda pela sua obediência, Jimmy envia um cesto com comida, água e um rádio de 2 vias. Ele diz a Sam para manter o rádio com ela, para que possam falar e estar perto. Mais tarde nessa noite, Mary aparece no telhado. Sam grita imediatamente para pedir ajuda a Mary. Mary fica muito surpreendida ao ver Sam no buraco com Malestrosa. Mary diz a Jimmy, com raiva, que aquele lugar era para o arquiteto e não para mais ninguém. Ela percebe-se que Sam tem de ficar no buraco com Malestrosa, ou então vai denunciar ou então ela denuncia o incidente à polícia, que leva a Mary e o Jimmy fica órfão. À tarde, o pai de Sam e a sua equipe de demolição, que receberam o relatório de Sam, chegam a este apartamento. Começam a montar os explosivos,
Noutro local, Sam continua preso no buraco com Malestraza. Sam continua a seduzir Jimmy na esperança que ele a liberte e a salve da explosão. No entanto, o seu esforço não é bem sucedido. Ao ver isto, Malestraza diz-lhe para poupar a sua energia. Malestraza escava então um túmulo que concebeu com vários tubos ligados ao tanque de Cimento. Malestraza acredita que, quando a equipa de detonação tentar derrubar este edifício, ele não será destruído se mais uma pessoa for enterrada viva. Ele decide sacrificar-se para salvar o edifício. Pede então a Sam que o mate. Ela acaba por o matar, depois de algumas provocações, e ele agradece-lhe depois de cair no seu túmulo, que começa a encher-se de cimento. Entretanto, no exterior do edifício, Mario mantém Jimmy calmo enquanto preparam e começam a instalar os explosivos. Quando a contagem decrescente começa, Jimmy começa a mudar de ideias. Grita o nome de Sam e corre em direção ao edifício. O pai de Sam diz-lhes para pararem. A contagem decrescente. Sam é então retirado do buraco e colocado numa ambulância. Mary é presa por estar envolvida no rapto de Malestraza. No final do filme, Sam conta que Malestraza construiu 27 edifícios e que todos eles ainda estão de pé. Considerava este edifício de apartamentos como a sua obra-prima e não queria que fosse demolido. Chegou mesmo a sacrificar-se para salvar o edifício. Por isso, em sinal de respeito, este edifício não será demolido e continuará a ser o seu legado. E é assim que o filme termina. Subscrever para mais vídeos como este. Ativarás as notificações e deixem um like para ajudar o canal. Obrigado por assistir.